Muito bom dia, Shalom para você. Um Shabat feliz, abençoado. Nós estamos começando mais um encontro de igrejas em casa. Reúna sua família, compartilhe o link com seus irmãos, seus amigos, seus familiares. Vamos agora estudar as Escrituras. Mas antes, vamos falar com o nosso Criador. Feche seus olhos. Yahweh, eterno, bendito seja o teu nome, hoje por toda a eternidade. Te damos graças pela vida, pelo entendimento sobre o propósito da nossa existência e o que acontecerá por ocasião da morte. Nos revela, Pai, a tua visão, a tua vontade, não a dos homens, não a das religiões. Pedimos a tua direção e o perdão dos nossos pecados em nome do Mashiach e Yahushua, nosso Salvador. Amém. Meus queridos, vamos estudar hoje a visão hebraica sobre a morte. Vale salientar que não é exatamente a visão judaica dos rabinos, do Talmud, das várias ideias e ensinamentos de alguns líderes judaicos, mas a visão hebraica dentro da Torá, dentro das Escrituras, dentro dos Evangelhos, sobre o que acontece após a morte. Estaremos avaliando também o real sentido de espírito, ruach, o real sentido de alma, nefesh. Estaremos avaliando o que acontecerá quando houver a ressurreição. E esses são aspectos que poucos compreendem, poucos conseguem discernir dentro de tudo que é comentado dentro das Escrituras em relação ao tema pós-morte. Mas nós vamos começar nesta manhã e eu convido você a abrir as Escrituras comigo. E antes gostaria de fazer uma leve introdução sobre a influência helênica no judaísmo, como também no catolicismo, no protestantismo, que uma das crenças básicas do moderno judaísmo é a de que o homem tem uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo. Mas será que isto se encontra nas Escrituras? A enciclopédia judaica inglesa admite francamente foi provavelmente sob a influência grega que a doutrina da imortalidade da alma se introduziu no judaísmo. Mas isso criou um dilema doutrinal, conforme a mesma fonte declara, que afirma basicamente as duas crenças, a ressurreição e a imortalidade da alma, são contraditórias. A primeira se refere a uma ressurreição coletiva no fim dos dias, em que os mortos que dormem na terra se levantarão da sepultura, ao passo que a outra se refere ao estado da alma após a morte do corpo. Como foi resolvido esse dilema na teologia judaica? Sustentava-se que quando o indivíduo morria, sua alma ainda vivia em outro domínio, ao passo que o seu corpo jazia na sepultura, para esperar a ressurreição física de todos os mortos aqui na terra. Muito bem, então nós vamos ver o que as Escrituras falam. Qual é o único ser do universo que possui imortalidade? Guarde bem esse texto, 1 Timóteo 6,16, traz uma citação muito reveladora sobre o único ser que possui imortalidade no universo. Será que é o Messias, Yahushua? Será que é o Pai? Será que são os anjos? Será que quem será que possui imortalidade? Vamos ler. Aquele que tem ele só, veja, um indivíduo, ele sozinho, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, Yahweh, o Eterno, é o único ser que possui imortalidade. Quando nós comparamos
a alma imortal, a o eterno, que só ele possui imortalidade, nós estamos blasfemando contra a essência do eterno, que é de ser imortal. Logo, ele seria comparado a qualquer outro ser. Logo, os seres humanos seriam como deuses, assim como a serpente induziu Eva a crer que seriam como Deus, que não morreriam, que possuíam imortalidade em si próprios, inerente em si próprios. Agora, é interessante observar que uma das definições do ser humano, ou da alma humana, ou da essência humana, é que ela é mortal. Veja o que diz nos Salmos 89, verso 48. Está escrito: que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua nefesh, ou seja, a sua alma, do poder da sepultura? Então veja, não, o questionamento do salmista é que não há homem que não veja a morte, todos morrem. E aí ele pergunta, de forma poética, é composta de pensamentos semelhantes que se expressam com palavras diferentes, mas dão o mesmo sentido. Ou seja, que homem há que vive e não veja a morte? Ou seja, livrará ele a sua nefesh do poder da sepultura? Então, a sepultura tem poder sobre a alma do homem, sobre a nefesh do homem. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, então, quantas vezes alguém pode morrer? Segundo as Escrituras, apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Duas verdades estarrecedoras aqui. Numa, não existe reencarnação, porque o homem só morre uma vez. Então, a visão judaica, ou seja lá qual seja, espírita, seja lá, de dizer que o homem reencarna, não corresponde às Escrituras, porque ele morre uma vez, está ordenado morrer uma vez apenas. E vindo depois disso, o juízo, ou seja, na morte é selado o destino. O juízo se segue. Entende? Não é em algum momento posterior, como ensinam os adventistas, que em 1844 houve um juízo e tal, começou o juízo dos mortos. Não. O sujeito morreu, suas obras o seguem. Está selado o destino aí. O juízo se concluiu. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Yeshua habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou o Mashiach, também vivificará o vosso corpo mortal. Então, segundo esse texto, o Espírito do Eterno ressuscitou o Messias, que também irá ressuscitar o nosso corpo, e esse é o detalhe, que é mortal. Dificilmente você vai encontrar alguém que diga que tem um corpo imortal, né? Mas aqui está claro que o Espírito do Eterno foi quem ressuscitou ao Messias e que também ressuscitará o nosso corpo mortal. Então o homem é mortal, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção ou imortalidade. Então, se nós que somos candidatos à eternidade e estamos ainda buscando a incorrupção, a imortalidade, é porque nós não possuímos. Essa vida eterna, a imortalidade, só será dada quando o Messias retornar para recompensar cada um segundo suas obras. Se a recompensa do que perseverar em fazer o bem é a vida eterna, conclui para mim, não é imortal. É óbvio. Se eu estou em busca disso, se você está em busca de imortalidade, é porque você não a tem. Por isso que Shaul escreveu em 1 Coríntios, né, Paulo, 1 Coríntios 15, que no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
E vale salientar, queridos, isso aqui não está descrevendo o arrebatamento, isso aqui está descrevendo quando o homem for revestido de imortalidade, a glorificação, por ocasião da ressurreição. Veja, porque ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, que é mortal, ou seja, nós somos mortais, se revista da incorruptibilidade, ou seja, da imortalidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Isso está em 1 Coríntios 15, versos 52 a 53. Por que nós estamos enfatizando tanto isso? Porque é muito forte a crença evangélica, a crença católica, que a alma é imortal, que ela passa para uma outra dimensão após a sua morte, seja num paraíso celeste, seja no inferno em chamas, em tormento eterno, ou seja num estado intermediário, como é ensinado no meio evangélico, que é o seio de Abraão, ou debaixo do altar, ou na concepção católica, no purgatório. Nada disso, meus irmãos. Essas crenças não têm base nas escrituras. É verdade que existem algumas citações, no Apocalipse, principalmente, que se referem a uma atividade de almas. Mas se você observar um contexto mais correto, você vai entender que tudo tem um tempo determinado para tal coisa. Até o próprio inferno, até a própria segunda morte, conforme veremos nesse estudo, tem um tempo determinado. Haverá um castigo, sim, mas ele tem um tempo designado. Não é agora. Ninguém está sofrendo tormentos nesse momento, segundo o que diz 2 Pedro 2, verso 9. Agora vamos lá. Se tratando da brevidade da vida do homem. Isso é uma coisa que nós devemos meditar. Lembrar-se que a nossa vida, ela é breve, é curta. Quando o salmista escreve no Salmo 39, 4 a 6, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Então, a vida do homem é tão breve, é tão curta, que é como se fosse medida a palmos. A fragilidade. Existe o elemento mortalidade na nossa existência. O Salmo 144, 3 e 4 também afirma: Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, e os seus dias são como a sombra que passa. A vida, o tempo de vida humano é comparado ao salmista como uma sombra que passa. Pedro compara a uma erva, e toda a glória do homem como a flor da erva que secou-se, a erva caiu a sua flor. 1 Pedro 1, 24. Então, o homem é comparado à grama, à erva. Pela manhã nasce, ao entardecer está murcho, morre. Seu tempo é contado nos seus dias, como o salmista diz que com muito cansaço se chega a 70 anos. Com muita dificuldade. Por isso que ele diz: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance o coração sábio, para entender a minha mortalidade. A promessa da imortalidade ao homem está dependente do encontro das condições do Criador para a salvação. Somente os que têm um relacionamento apropriado com o Filho de Á poderão receber a vida eterna. O Mashiach
ressurgiu da morte para a vida e seremos vivificados nele, na sua vinda. Yahushua tem da parte do Pai a liberdade para dar a vida eterna aos que seguem a verdade e perseveram nos caminhos de retidão. Por isso ele declarou em João, 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Yah nos deu a vida eterna e ela está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Então, é condicional a crer no Messias, a estar nele. Mas a pergunta que não quer calar: o que acontece então após a morte? Será que temos um espírito divisível do corpo que abandona a matéria e sai do corpo? Será que é isso? Será que nós possuímos uma alma espiritual que fica consciente após a morte, que vaga pelo mundo, vai para uma outra dimensão? O que as Escrituras ensinam, meus irmãos? O Salmo 104 descreve o fenômeno da morte da seguinte maneira: quando o Eterno esconde seu rosto, seres vivos ficam perturbados. E se ele lhes tira a respiração, ou seja, se ele lhes tira o fôlego, o espírito, morrem e voltam ao próprio pó. Portanto, pó mais o fôlego resulta em uma pessoa vivente. Esse foi o processo da criação. Pó menos fôlego resulta em uma pessoa morta. Esse é o processo da morte. Simples assim. A única diferença entre os seres vivos e os mortos é o fôlego de vida, a respiração. Sem isso, não há vida. Por isso que Adam, né, ele quer dizer o barro, ele é o pó. O primeiro homem, ele é chamado de barro, de terra, barro vermelho. Porque a única diferença entre o ser Adam é o fôlego de vida que o Criador lhe soprou. Salmo 146, 4 diz: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então, um momento. Quando o fôlego sai do homem, seus pensamentos perecem. Então, por que afirmam que existe consciência após a morte? Se as Escrituras dizem de capa a capa que lhe perecem os pensamentos. É porque ninguém está consciente, é lógico. É porque não há ciúme, não há ódio, não há rancor, não há sentimento de inveja, não há nada disso mais, pereceu. Naquele mesmo dia, dizem as Escrituras, e é bom você anotar esses textos. Salmo 146, 4, perecem os seus pensamentos. Semelhante a esse texto, Eclesiastes também cita, né, no capítulo 9, sobre o que acontece, nós vamos ler daqui a pouco. Mas Eclesiastes 12, 7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito, o ruach, volte ao Criador que o deu. E tornou a Adão a vida no momento em que lhe deu fôlego, soprando em suas narinas, fazendo assim alma vivente. O Eterno tem o poder de conceder a vida e, acredite ou não, apesar de muitos terem dificuldade de entender isso, o Eterno, o Criador, Yahweh, tem o poder também de tirar a vida, porque é dele, pertence a ele. Então ele dá a quem quer e tira de quem quer. Então vamos acabar com essa tolice de que o Eterno é vingativo, que ele é tirano, que é um Deus sanguinário, né, no Antigo Testamento, porque não é. É justo, faz o que bem entende,
da vida. Então, o formou Yah, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então veja, o homem é a combinação de pó, terra e o fôlego do eterno. A vida, o elemento vida, a essência da vida que o eterno lhe concede. É um fenômeno que acontece cada vez que um bebê nasce. É um fenômeno que acontece em cada vez que uma planta, que um animal nasce. É um dom concedido pelo Eterno aos seres. Por isso que para ele, a vida existe enquanto ele permite. De certa forma, é pela misericórdia dele que nós ainda estamos com fôlego hoje. E para cada ser humano, bom, ruim, mediano, seja qual for, o Eterno é quem concede a vida. E é por isso que Eclesiastes diz que quando o espírito, o fôlego de vida, o ar, volta para o Eterno, a criatura volta ao pó. E sem este fôlego, o homem está morto. As escrituras frequentemente usam a expressão ser fulminado, ser cortado. Muitos dos que cometiam pecados terríveis no Antigo Testamento, no meio do povo do Eterno, eram fulminados. Até alguns reis ímpios também foram fulminados, porque o Eterno lhes cortou o fôlego. Na hora, ele tira o fôlego. E essa é a explicação mais simples, mais básica, o entendimento mais básico na visão hebraica sobre a vida. Era assim que criam os patriarcas, era assim que criam os profetas, é assim que criam os apóstolos, o próprio Messias. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,26 diz que não pode haver espírito sem corpo. Isso é muito interessante. O espírito está morto, ou seja, o espírito é mortal. A alma é mortal. Assim também a fé sem obras é morta. O corpo sem o espírito está morto. Não tem mais vida. Notamos que o espírito é o fôlego de vida que retorna para Yah, que é impessoal. Esse fôlego é impessoal. E se observa, nós notamos que o espírito é o fôlego de vida que retorna para Yah, é impessoal. E o que representa a força vital que permite ao homem estar. Se no fenômeno da criação, Yah comunicou seu fôlego a nós. E aí nós ganhamos vida. No nascimento, primeira vez que o bebê respira fora do útero da mulher, né? A primeira vez que um animal respira quando nasce, que uma planta, que qualquer ser vivo respira, comunicado pelo Eterno. O que acontece então na morte? Na morte, o homem está sem consciência, ele não tem vida. Seu cérebro e sistema nervoso cessaram o funcionamento. Sem cérebro, o homem não pensa. Sem o sistema nervoso, o homem não sente dor ou prazer. O intelecto e a sensibilidade só existem quando o homem está em vida. Na sepultura, o homem está inconsciente. O homem está morto. Não há noção de tempo, nem do espaço, nem dos acontecimentos que o rodeiam. Está totalmente inconsciente, totalmente
desligado, sem noção do que ocorre ao seu redor. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Salmo 6, verso 5. Então, a pergunta do salmista é retórica. Quem te louvará no sepulcro? Porque na morte não há lembrança de ti. Então, suponha que os santos que já morreram, os profetas, os patriarcas, os apóstolos que já morreram, estivessem nesse momento já no céu, o que estariam fazendo? Lógico, estariam louvando, estariam, né? Mas o Salmo 115, como o Salmo 6, né, diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Então, não há louvor por parte dos mortos. Como dizem os pentecostais, os evangélicos, o irmão, a irmã morreu, está na glória louvando ao Senhor. Isso é uma mentira. Isso é uma heresia, isso contradiz o que exatamente as escrituras ensinam. Não há louvor por parte dos que morreram. O Salmo 146,4 diz que sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Nós já lemos esse texto, é muito bom enfatizar que sai-lhes o espírito, o ruach, fôlego. Eclesiastes 9, 5 e 6, aquele texto que fala sobre o estado dos mortos, diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, se as escrituras dizem que os mortos não têm consciência, que eles já não têm parte no mundo dos vivos, que a sua memória fica entregue ao esquecimento, que até o seu amor, seu ódio, sua inveja já pereceram, ele não tem parte alguma neste mundo, ou em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então, o que significam as visões de pessoas mortas? O que significam as manifestações mediúnicas nos centros espíritas, nos terreiros de macumba, na boca dos cartomantes, dos médiuns? O que significam essas aparições e esses espíritos? Bem, você já sabe que pelas escrituras não pode ser das pessoas que morreram, porque elas já não têm parte nenhuma neste século ou em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, já que eles não têm parte alguma, quem então está se manifestando para se apresentar diante das pessoas como um ente querido, como alguém que morreu no passado, alguém que já existiu? Quem está se apresentando? Bom, querido, só existem dois poderes na face da Terra que poderiam manifestar esse tipo de coisa. E um deles é que manifesta o engano e a mentira. E nós sabemos que não é do Criador, não é o Eterno, senão o arqui-inimigo, Satã e seus demônios. Eles têm a capacidade de transfigurar até em anjos de luz, segundo 1 Coríntios 11. Conforme o livro de 1 Samuel, também eles têm o poder de imitar até os apóstolos, ou profetas, ou seja lá quem for. Então, nós sabemos que Satã pode realizar esses enganos, pode manifestar esse tipo de engano, mas segundo as escrituras, não é aqueles que já morreram. Eclesiastes 9:10 diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então,
O único lugar que as pessoas vão depois que morrem é a sepultura. Por isso que a morte é comparada a um sono inconsciente. Não há consciência com relação ao tempo. Para o que morreu há anos, assim como para o que morreu no segundo anterior, o tempo não mostrará a sua extensão. A consciência só existirá quando nos colocarmos diante do Messias. Se fiel a Yahushua, o homem estará perante ele na primeira ressurreição. Se infiel, o homem estará diante dele na segunda, na ressurreição final. O servo de Yah não deve temer a morte, mas sim esperar na ressurreição, no dia que Yahushua, na manhã da ressurreição, trará o galardão. 1 Reis 2,10, assim como dezenas de citações sobre a morte dos reis de Israel, diz: e Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Atos 7,60 diz: pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então Estevão foi apedrejado, as escrituras dizem que adormeceu. Ele não estava tirando uma soneca. Ele tinha morrido, realmente. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. 1 Coríntios 15,6, falando dos discípulos que testemunharam a ressurreição de Yahushua. Alguns deles já dormem. Ou seja, não estavam tirando uma soneca. Já tinham morrido. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3,4. A própria palavra cemitério é derivada do grego, que equivale no latim ao termo dormitório. Cemitério, onde se dorme, onde se descansa. A morte é como um sono inconsciente. Bom, queridos, onde estão os mortos? Uma vez sem o fôlego da vida, o homem retorna ao pó e aí permanecerá, até que se ponha diante de Yahushua. Na primeira ou na última ressurreição. Nós já vimos anteriormente que ninguém subiu ao céu, senão o nosso Salvador Yahushua. João 3,13. E a palavra menciona os fiéis de Yah, que aguardam pela ressurreição para a vida eterna, segundo nos mostra a fiel palavra de Yah. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo sua obra. Apocalipse 22:12. Então suponha que as pessoas que tenham morrido já estão no céu. Por que então o galardão só será dado na volta do Messias, se já foi dado para quem morreu? Não faz sentido. Isso é tremendamente incoerente com a doutrina da ressurreição. Ok? É como diz as Escrituras: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Yah e de Yahushua e reinarão com ele 1000 anos. Pela primeira morte todos havemos de passar, pois em Adão todos morrem. Esse é Paulo falando. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Todos são mortais, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Yahushua. Cada um, porém, por sua própria ordem. Yahushua as primícias, depois os que são de Yahushua na sua vinda. 1 Coríntios 15, 22 e 23. Queridos, é muito claro, não? O homem que foi formado do pó da terra era inanimado até receber a vida do Criador. O Gênesis 2,7 diz que formou o Criador o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse fôlego de vida que é a força vital que mantém o corpo do homem em funcionamento, de todos os seres vivos.
Atividades exercidas pelo cérebro, sistema nervoso estão ativos desde que nele esteja o fôlego que o mantém em vida. O fôlego de vida faz referência ao oxigênio que o homem inala, e esse é indispensável para a vida animal e humana. Sem oxigênio, o homem não pode viver. Esse oxigênio que entra na corrente sanguínea do homem através de seus pulmões. E o sangue percorre o corpo sendo bombeado pelo coração, que permite que o oxigênio chegue a todas as células do organismo. Sendo assim, fica fácil entender que o sangue transporta o indispensável para manter em vida e atividade as funções vitais do nosso ser. Porque a alma da carne está no sangue. Pelo que vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Então a vida está no sangue. O oxigênio, o ruach do eterno. Fica mais simples entender que, não havendo circulação do sangue, as células não são alimentadas e acabam morrendo. Isso significa a morte da carne pela falta de oxigênio. Quando o homem morre, seu coração cessa de bater, seu sangue já não mais circula e os pulmões cessam o funcionamento e não entra mais o fôlego, o oxigênio em seu corpo. O fôlego de vida deixou seu corpo e seu cérebro, o sistema nervoso já não agem. Está inconsciente, está morto. E o que acontece então? A Bíblia, por algumas vezes, refere-se ao fôlego de vida como sendo seu espírito. O espírito do homem é seu fôlego de vida. A palavra espírito vem do hebraico ruach e neshama e do grego pneuma. Todas são traduzidas como fôlego, sopro, vento. A própria palavra pneuma, no grego, corresponde ao ruach em hebraico. A palavra espírito, ar, sopro, vento, animação, a manifestação de um poder. A palavra inglesa pneu, bem como pneumonia, pneumático, derivam da palavra em grego pneuma. A concordância analítica revela que a palavra em hebraico, ruach, é traduzida como fôlego, sopro, 28 vezes, vento em 90 vezes, espírito em 232 vezes e outras vezes como ar, sopro, ventoso, etc. Em suma, o espírito pode trazer estes significados. Primeiramente, o ar que respiramos, um ser espiritual como um anjo, por exemplo, a influência de um ser, um estado de sentimento. Assim como o homem, o animal recebe fôlego de vida pela força de ar, ou seja, seu poder. Mesmo pode ser entendido pelo espírito de ar, o espírito do eterno. Em essência, o espírito do eterno é a sua manifestação, sua vida comunicada, é a sua presença, é o seu fôlego, é alento, como podemos ver em vários textos das Escrituras, como J entre 3 e 4, espírito de ar, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida, que é novamente a rima hebraica. A segunda sentença concorda com a primeira, é a mesma coisa, o Espírito de ar me fez ou a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Não é uma terceira entidade, como ensina a teologia cristã. Enquanto em mim houver alento e o sopro de ar no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem minha língua pronunciará engano. Jó 27, 3. Não, enquanto houver alento, sopro de ar, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Gênesis 7, 21 e 22. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Leia-se, todos têm o mesmo espírito. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma,
porque todos são vaidade. O espírito do homem é o mesmo do animal, assim como são pó, voltam ao pó. O fôlego que os mantém em vida retorna para Iá no momento da morte. Quando o fôlego de vida deixa o homem, ele está morto, e seus pensamentos perecem, o pó volta ao pó. Se você fizer a pequena pesquisa dentro das raízes hebraicas sobre a palavra sepultura, Sheol, palavra espírito, Ruach, palavra alma, Nefesh, o Neshama, tudo isso vai apontar para a grande verdade que foi pervertida pelo sistema religioso, de que o mundo dos mortos não passa do subsolo, das profundezas da terra. Veja, Eclesiastes 3, 19 a 21. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, o mesmo lhes sucede. Como um morre, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Ou seja, quem sabe para onde vai esse fôlego? A versão acima da publicação da Sociedade Judaica nos auxilia muito. Observe que o que na versão revista e atualizada aparece como fôlego de vida, nesta última aparece como espírito. Ficando óbvio que o espírito nada mais é do que o fôlego de vida. O espírito do homem não é uma entidade fora do corpo ou um ser que está à parte. Esse espírito nada mais é do que o fôlego de vida que mantém o sistema nervoso e o cérebro humano em atividade. Mas este ar não apresenta consciência própria ou habilidades quaisquer. Quando o fôlego de vida deixa o homem, ele está morto, e seus pensamentos perecem. O pó volta ao pó. Sim, queridos, o homem foi formado do pó da terra e animado pelo Espírito proveniente do Todo-Poderoso. E assim ele se tornou uma alma vivente, uma criatura com vida. A palavra alma apresentada neste verso significa criatura ou ser, quando diz que o homem passou a ser alma vivente. A existência de uma criatura, um ser vivente, depende da união do pó, que forma o corpo e o fôlego de vida. Poderíamos formar a seguinte equação: na vida ao pó da terra mais o fôlego de vida. Isso se chama alma, uma criatura vivente. A alma vivente, sem o fôlego de vida, é o pó da terra. Simplesmente o pó. Quando o fôlego de vida deixa o ser vivente, este morre ou vira pó. A palavra alma significa, primeiramente, vida, ou uma criatura que possui vida. Esta palavra vem do hebraico nefesh e do grego suke. Do hebraico, esta palavra ocorre 752 vezes no Velho Testamento e é traduzida de 44 formas diferentes. A palavra em inglês usada para traduzir nefesh revela seu significado como criatura, pessoa, homem, vida e vidas. O termo suke ocorre 105 vezes nos escritos da Brit Hadashah, o Novo Testamento, e é traduzido como alma, vida, vidas, mente, coração e etc. Ambos os termos no hebraico e grego trazem em si o mesmo significado. Este fato você pode comprovar comparando, por exemplo, Atos 2:27 com Salmos 16, verso 10, onde cita almas como pessoas, criaturas vivas, não mortas. Bom, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. Gênesis 9:10. Aqui temos o pacto de Á com todos os seres viventes, após Noé ter deixado a arca, e ele os chama de nefesh, vivente, de alma vivente. Disse também Yah: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra.
sob o firmamento dos céus. Gênesis 1:20. E disse A: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Temos aqui o mesmo texto que aparece em versões diferentes, nos dando a clara noção de que, assim como o homem, os animais são almas ou seres viventes. Naturalmente, que o homem é diferente do animal. O homem é superior, no entanto, não é neste termo alma que poderíamos encontrar a diferença, pois ambos são alma, ou seja, seres viventes. Números 31, 28, interessante, essa citação envolvendo alma, que diz: então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada 500 uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Ezequiel 47:9, mais uma vez, utilizando o termo alma vivente como criatura vivente para homens, tanto para homens como para animais. Na Green's Literal Translation, tradução literal, e na versão revista atualizada, você pode comparar e verificar. Enquanto uma diz criatura vivente, a outra diz alma. De onde concluímos que alma faz referência a seres ou a própria pessoa. Lembre-se que no dia de Pentecostes se converteram quase 3.000 almas. E não eram fantasmas, meus irmãos. A alma do homem é mortal. O homem é uma alma mortal. Portanto, sua alma é mortal. Salmo 78:50, deu livre curso à sua ira e não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Então, não poupou da morte a alma. Então, a alma é sujeita a morrer. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Está em Ezequiel 18, 4 e 20. A alma é mortal, senhores. Seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Olha aí, mais uma vez, a palavra alma, vida. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Assim como Ezequiel 22:27, que as almas foram destruídas, as almas viventes no mar foram mortas. Por mais este exemplo, verificamos que os seres viventes, ou seja, as almas que viviam no mar, foram mortas. Da mesma forma que o homem também, os animais, são seres mortais. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53:10. Aqui, a alma tem conotação de vida. Quando o Messias entregasse sua vida por nós, ou sua alma. Se a alma fosse imortal, segundo esse texto, Yahushua ofereceria sua alma, ou vida, ou seja, ele próprio. Como poderíamos dizer que o mesmo se fez imortal, conforme defende a Escritura? Isto é mais uma prova de que o homem, e incluso estava no nosso mestre, é mortal. Só a ressurreição nos leva à incorruptibilidade. A recompensa para a vida eterna só se alcança pelos méritos de Yahushua. Na sua vinda, estes serão os vencedores, que terão imortalidade como galardão e serão incorruptíveis para todo sempre. Lembremos-nos que o primeiro a defender a imortalidade da alma, mesmo em condições de pecado, foi Lúcifer, que disse a Eva: certamente não morrerás. Em contraste transparente, disse A:
certamente morrerás. Ao se admitir a imortalidade da alma, termo mal compreendido e agora esclarecido, anulamos a finalidade da ressurreição de Yahushua e o plano da salvação de Yah. Concedemos ao justo e ao ímpio a ideia de que é eterno e acabamos por indiretamente anunciando contra a necessidade de Yahushua como Salvador. Em Adão todos morrem, mas em Yahushua justos serão ressuscitados para a incorruptibilidade, os ímpios para a destruição eterna. E onde entra outra questão sobre o entendimento do tormento eterno, fogo que não se apaga e tantos outros termos que falam das chamas de punição. Não há dúvida de que haverá um lago de fogo e enxofre, não há dúvida de que haverá um castigo. A questão é quando será isso e onde será. Isso é muito importante também. O que quer dizer do lago de fogo e do fogo eterno? Por que eterno? Todos os que ressuscitarem na segunda ressurreição, conforme Apocalipse 20 descreve, serão julgados perante o trono branco e serão lançados no lago de fogo para o castigo da segunda morte. Lá estarão também o diabo e seus anjos. Neste lago de fogo, finalmente serão destruídos a morte e o inferno. Leia-se o Hades e o Sheol, a sepultura e a morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, se houvesse um lugar já de tormento em execução, como que esse local seria lançado no lago de fogo? Isso não faz sentido. A menos que o inferno seja sepultura. Ok? Então leia-se, a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. No fogo eterno, na verdade, é o fogo que é inextinguível, no sentido de que enquanto nele houver o que tenha de ser queimado, este não se apaga. Prova disto é o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra, que é citado como um fogo eterno. Acabou-se com tudo. Acabou com tudo, mas não existe mais. Assim como Sodoma e Gomorra, as vizinhas que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, se você for hoje lá no Oriente Médio, na região de Sodoma, próximo ali ao Mar Morto, você não vai encontrar nenhum fogo ardendo. E sim as consequências eternas daquele fogo, que é a destruição eterna. Né? Aquelas cidades foram destruídas para sempre, para jamais serem reconstruídas. Todavia o fogo cessou há milhares de anos. Quando o Messias menciona a questão do bicho que não morre, que é Rena, isso era bem compreendido na cultura hebraica, como o local, o lixão, onde se queimavam lá os corpos, o lixo, certo? Quando fala que o bicho não morre, quer dizer que enquanto existir substância a ser consumida, o bicho vai consumi-la totalmente. Não quer dizer que o ímpio vai ficar vivo para sempre, ou que vai sofrer um tormento para sempre. Atormentado para sempre, o diabo será atormentado para sempre, no lago de fogo, Apocalipse 20, 10, significa que não mais escapará, ou seja, sofrerá a morte eterna. Vide Isaías 14, que fala que o diabo será transformado em cinzas. Então, como alguém que foi transformado em cinzas, estará sofrendo por toda a eternidade. Não faz sentido nenhum. No Taná, chamado Antigo Testamento, como fica a palavra inferno? De onde vem? Simplesmente a palavra inferno não existe. Essa palavra inferno é uma palavra grega, cujo original é Sheol, ou Seol, termo hebraico que significa sepultura, lugar de habitação dos mortos, ou mesmo que o Hades do Novo Testamento, que foi traduzido por inferno. Em suma, queridos, os ímpios serão removidos da terra, mas os justos aqui permanecerão.
Provérbios 2, 21 e 22 é muito esclarecedor. Diz que os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Então, serão exterminados da terra. Os ímpios serão queimados e se desfarão em fumaça. Veja o Salmo 37, 20. Mas os ímpios perecerão, futuro, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Isaías 24, 6 também afirma que a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. O texto acima nos revela que no Armagedon, a guerra que ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Yahushua, a quase totalidade dos ímpios morrerá. Mas um restante sobreviverá, para dar origem às nações que povoarão a terra no milênio, nos dias do Messias. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei Yahushua. Aleluia. Isso está em Zacarias 14, verso 16. Nesta ocasião, os justos ressuscitarão ou serão transformados, recepcionarão o Senhor nas nuvens e descerão com ele em Jerusalém para sua entronização. Basta ver outros estudos que temos em relação ao reino messiânico milenar, que conforme está em 1 Coríntios 15, 52, ao período chamado de regeneração, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Zacarias 14, 4 e 9, que fala que o Messias reinará nesse período de regeneração, de restauração da terra. Meu querido, eu espero que você tenha compreendido a verdade hebraica sobre a morte, sobre a vida, sobre a recompensa do justo, a recompensa dos ímpios, como tudo se dará em seu tempo e como estamos nós mesmos diante de uma escolha: vida ou morte eterna. Não há outro meio termo. Não existe outra saída, outro escape, meus irmãos. Nós temos que crer nas Escrituras e escolher cada dia a vida, escolher as palavras de vida que se encontram nas Escrituras sagradas. Que o Eterno te abençoe, faça com que você seja fiel e permaneça na verdade. E agradecemos a todos os irmãos acompanhando. Até um próximo estudo. Que o Eterno te abençoe em nome do Mashiach Yahushua. Até um próximo estudo.